Os professores Rogério Dutra e Douglas Guimarães divulgaram os dados de sua pesquisa sobre o sistema carcerário brasileiro em palestra realizada na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Em debate estava o excesso no número de pessoas presas de forma provisória no Brasil. Os últimos dados do Ministério da Justiça dão conta que em 2013 o Brasil contava com 574.027 pessoas encarceradas ou em prisão domiciliar. A essa época o Brasil já era o quarto maior país encarcerador do mundo. O encarceramento ele não tem, primeiro, efetividade nem como primeira resposta, e segundo, que ele produz outros sérios danos. Não só a população direta que é atingida por ele, mas também danos que a sociedade sente e que responde à sua maneira, com clamores, com mais polícia, com mais repressão, com mais leis, ou seja, aí a gente não sabe onde é que está o fio do novelo. O sistema pune muito menos do que poderia, em tese, punir, embora ele puna de forma excessiva, embora ele puna de forma quase que em massa. Então é muito complexa essa equação, porque ao mesmo tempo que o sistema pune muito, de fato ele não resolve nada, ele não resolve o problema criminal. A investigação dos professores resultou em um livro. Com o tema Excesso de prisão provisória no Brasil, a publicação visou examinar a situação concreta das medidas de prisão cautelar no país, usando como base os estados da Bahia e Santa Catarina. Essas prisões provisórias, elas existem, enquanto tais, elas têm uma normalização através das regras. A questão é que essas regras, na verdade, elas não normalizam a aplicação, ou as práticas de prisão provisória. O que a pesquisa demonstra é que as regras dizem uma coisa e a prática das polícias, do Ministério Público e do Judiciário se orientam para uma outra questão. O conhecimento é sempre fundamental. Uma pesquisa como essa fornece dados que permitem uma reflexão sobre diversos assuntos que, muitas vezes, o debate é pautado por achismos, pelo senso comum. Então, eu achei fantástica a pesquisa, os resultados são impressionantes e numa faculdade de Direito que se quer isso, é produção e reflexão sobre o conhecimento. É um quadro de barbárie, e uma barbárie que muitas vezes recebe a homologação do Estado, seja do Estado Poder Executivo, seja do Estado Poder Judiciário. Isso me parece causado por uma tradição autoritária em que todos nós estamos inseridos. Uma tradição que acredita no uso da força, no uso da prisão, para resolver os mais variados problemas sociais. Por mais que todas as pesquisas sérias apontem para a não efetividade dessas prisões cautelares, ou mesmo das prisões ao término do processo, para a redução do quadro de violência. Durante o estudo, os professores contaram com a ajuda de alguns alunos do curso de Direito da UF. Eles relataram as dificuldades em obter os dados necessários para a análise. Na Bahia, houve a necessidade de contratar uma equipe anexa que ficou 2 meses examinando cerca de 400 processos físicos relacionados a prisões em flagrante, preventiva e provisória no Estado. A gente foi a Santa Catarina e a Bahia e a gente enfrentou muita dificuldade de campo porque as instituições simplesmente não estão preparadas para receber esse tipo de pesquisa nem disponibilizar o tipo de registro que a gente precisava. Várias vezes a gente demorou 3 meses para conseguir acessar certas localizações, Na Bahia, a gente enfrentou o maior problema de não informatização de dados. A gente teve o acesso, a gente conseguiu os ofícios da presidência do Tribunal de Justiça, todos abriram as portas, foram receptivos, no entanto, não havia informatização de dados. A pesquisa empírica é justamente isso, você pesquisar e você vencer os obstáculos na insistência, na interlocução, sair do casulo realmente e buscar esses dados e trazer. E agora, acho que a gente nesse tema que é excesso de prisão provisória, saímos do mero achismo, que eu acho que tem muito preso, eu acho que a sociedade é arbitrária, o Estado é arbitrário, e agora a gente tem dados realmente concretos. O Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo. Entretanto, nossa sociedade ainda acha que há impunidade no país. Outro número que cresce é o de pessoas presas de forma provisória, que estão detidas mesmo sem terem sido julgadas. Não há
impunidade no Brasil como geralmente o senso comum acredita. O que há é uma seleção daquelas pessoas que vão ser criminalizadas. Então, a maioria esmagadora, né, dessa população carcerária hoje no Brasil é composta por pessoas de menor poder aquisitivo, que vivem nas periferias, jovens, geralmente negros, né, e que cometeram crimes majoritariamente de pouca complexidade, ou seja, o sistema repressivo ele não reprime os grandes traficantes, ele não reprime os grandes sonegadores, os grandes fraudadores. Né? Então existe uma preferência do sistema pela população mais carente. Então é essa população que vai ser realmente reprimida e criminalizada. Essa é uma situação de, no nosso entendimento, profunda injustiça, né? Porque a gente percebe que a maioria da população que está na cadeia, ela, em primeiro lugar, não deveria estar pelo tipo de crime que comete. Em segundo lugar, ela está no lugar de pessoas que eventualmente poderiam ser criminalizadas a partir de lesões muito mais graves à República do que propriamente essas pessoas que hoje estão presas. Essa ideia, essa sensação de impunidade que existe, na realidade ela é um reflexo dessa seleção de casos que o judiciário escolhe para julgar ou não. Existe impunidade? Para uma certa parcela da população ela existe. Né? Existe, né? Alguns cidadãos têm mais direitos do que outros no Brasil. E esses que têm menos direitos, para esses não tem impunidade nenhuma.